Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da segunda edição da saga mais importante da Marvel em 2022, Dia do Julgamento. No primeiro capítulo, vimos que os Eternos estão tentando eliminar todos os mutantes, e Druig, que é o atual líder dos Eternos, até libertou Uranus, um dos Eternos mais poderosos que em apenas uma hora matou quase todos os mutantes de Arakko. Sem falar que agora ele enviou 6 Rex Eternos para continuar atacando os mutantes. Ao mesmo tempo, Tony Stark, junto com outros Eternos, tentam reviver um Celestial para reescrever a escritura e trazer um fim a essa guerra. Será que eles vão conseguir fazer isso e alcançar a paz entre Eternos e mutantes? É isso que vamos ver. Mas antes, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo 2 começa a partir do momento em que Druig enviou aquela transmissão aos humanos, deixando claro que os Eternos estavam atrás dos mutantes. E aqui vemos um pouco da repercussão dessa transmissão na visão de 6 pessoas. O primeiro se chama Tom, que está em Londres escovando seus dentes e se preparando para ir dormir. Ao ouvir a transmissão, ele pensa que isso é bom para os Eternos, pois alguém precisava fazer alguma coisa contra os mutantes. A segunda se chama Katrina, que está em Vancouver. Ao ouvir a transmissão, ela faz tweets se posicionando a favor dos mutantes e recebe uma reação positiva de outras pessoas retweetando sua opinião. O terceiro está em Mumbai e se chama Arjun, que já é um homem bem vivido. Ouvindo a transmissão enquanto está deitado, ele sabe que os heróis irão salvá-los como sempre fazem. A quarta civil se chama Daniela, que está localizada em São Paulo. Ela está muito ocupada, pensando que é muito mais importante receber uma avaliação por suas entregas do que o desastre que está acontecendo. Porém, ela acha que seria bom ter os poderes de um mutante e fica satisfeita com os Eternos tendo avisado aos humanos do que estava prestes a acontecer. A quinta pessoa apareceu na primeira edição. Ela estava entre os manifestantes que a Jean Grey observou. Seu nome é Jada, e foi ela que estava lá na manifestação por não achar justo que os mutantes tenham direito à ressurreição, enquanto os humanos precisam lidar com a perda de uma pessoa querida, no caso dela, com a perda de sua filha. Porém, ela não está feliz com a transmissão de Druig. Matar os mutantes não é o que ela quer. Olhando ao redor e percebendo a felicidade das pessoas pelo possível extermínio dos mutantes, ela percebe que aquele não é o seu lugar. O sexto é um jovem chamado Kenta que está em Yokohama. Seus pais estão preocupados com esses Rex Eternos, mas para Kenta isso não tem importância alguma. Na verdade, ao jogar online, ele coloca seu nome como Destruidor Rex, e não demora muito para ele ser banido do jogo por estar sendo insensível ao que está acontecendo. A narração explica que esses 6 civis podem parecer pessoas comuns. O que eles não sabem é que eles estão diretamente ligados aos Eternos, como veremos mais à frente. Seguindo a história, pulamos para Krakoa, onde vemos a Jean Grey e o Exodus lutando contra um desses Rex Eternos. No caso, esse aqui é conhecido como Sign, que é parecido com o Minotauro. Essas criaturas são muito poderosas, na verdade são Eternos, que fazem parte do arsenal do Uranus, então são capazes de causar destruição em grande escala. Mas ainda assim, o Exodus consegue colocar uma delas para baixo. O problema é que além desse, ainda existem mais 5 Rex que estão espalhados por aí, todos com o objetivo de exterminar os mutantes. Derrotá-los não vai ser tão fácil, e é quando, felizmente ou infelizmente para alguns mutantes, os Vingadores aparecem para ajudar. Apesar de alguns não gostarem da ideia de receber ajuda dos Vingadores, como o Exodus, a maioria ainda prefere que nesse momento difícil eles tenham toda a ajuda possível.
Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, que atualmente é o corpo morto de um celestial, vemos ali o Homem de Ferro, a Makkari, a Jaque e o Sinistro. Eles têm pouco tempo para criar um novo deus que servirá aos seus propósitos, acabar com a guerra e parar o extermínio que os Eternos estão tentando fazer com os mutantes. Inclusive, é com o conhecimento do Sinistro que eles serão capazes de dar vida a esse celestial. E então, eles começam a trabalhar nisso o mais rápido que podem. Voltando ao campo de batalha, o Capitão América pergunta o que eles devem fazer para ajudar. E como a maioria dos mutantes não são lutadores, eles precisam estar em um lugar seguro, especialmente os 5 que são responsáveis pela ressurreição dos mutantes. Enquanto isso, muitos dos heróis mais poderosos, como a Tempestade, o Thor, a Capitã Marvel e a Fênix, se juntam para deter um desses Rex chamado Tietaka, que parece uma ave. O problema é que essa besta passa muito tempo intangível. Nisso, a Jean Grey os avisa telepaticamente que com a ajuda do Namor eles conseguiram imobilizar aquele primeiro Rex, o Sign, lá no fundo do mar, e só precisam de alguém para dar o golpe final. A Capitã Marvel e a Stigma imediatamente voam para lá e combinam seus poderes para dar um poderoso golpe que realmente deixa a criatura muito debilitada. Só que o Namor não gostou disso, porque ele queria dar o golpe final. O problema é que o impacto desse poderoso golpe causa maremotos, tsunamis e enormes terremotos ao redor da Terra. Os humanos de vários lugares do mundo, como Filipinas, Papua Nova Guiné, Estados Unidos e Japão, estão em perigo. Muitas delas podem morrer. Ciclope avisa ao Capitão América para pegar os Vingadores, voltar imediatamente para a Terra e salvar essas pessoas. No que Steve responde que os mutantes são verdadeiros heróis e espera que algum dia os humanos reconheçam isso. O detalhe é que os outros mutantes não sabem do que aconteceu na Terra. Eles apenas veem os Vingadores se retirando da batalha, acreditando que eles os abandonaram e os deixaram sozinhos. O Noturno diz que isso não é justo, no que a Sina diz que sempre foi assim, os mutantes sempre lutaram sozinhos. Ao mesmo tempo, Tony Stark e os Eternos que estão com ele reúnem tudo o que precisam para dar vida ao corpo daquele Celestial, que inclusive é revelado como sendo o primeiro dos Celestiais, que uma vez foi chamado de Arishem, o Juiz. E enquanto isso, vemos que a Sersi foi liberta e ela se junta com outros Eternos que também estão contra Druig. De volta à batalha em Krakoa, vemos que apesar de enfraquecido, Sign continua tocando terror. Nesse momento, Exodus vai diretamente ao coração da grande máquina. Para quem não sabe, Exodus é um ser de poder telecinético supremo. E usando esse poder, ele destrói a essência interior do seu inimigo. Porém, em um momento final, ele ouve sua voz, pedindo por favor para que ele não faça isso. Mas já é tarde demais. Exodus consegue detonar-se como uma bomba e os dois simplesmente desaparecem. Nessa hora, os mutantes têm um breve descanso. Porém, eles precisam agir o mais rápido possível, pois ainda existem 5 Rex Eternos batalhando no momento. Enquanto isso, aquele grupo de mutantes, os 5, seguem ressuscitando todos os mutantes o mais rápido que podem, dando prioridade aos mutantes que estão lutando. É por isso que Exodus volta rapidamente e não lembra de nada dos últimos momentos horríveis que antecederam a sua morte. Por outro lado, Sign também volta à vida e ao voltar ele lembra de absolutamente tudo. É nesse momento que temos um vislumbre dos 6 civis que foram mostrados no início do capítulo. Tom está assistindo o noticiário falando sobre o ataque em Krakoa, enquanto comenta com sua esposa que tudo isso é culpa dos mutantes. Katrina continua no Twitter, Daniela continua trabalhando. Jada ainda está pensativa e triste com o possível extermínio que está para acontecer.
Kenta tira uma foto borrada da Capitã Marvel pela janela. Mas vocês lembram do Arjun, aquele homem vivido? Pois é, ele simplesmente cai morto na rua. Acontece que sua força vital foi sugada para que o Sign fosse ressuscitado. Esse é o segredo por trás da imortalidade dos Eternos. Para cada ressurreição de um dos Eternos, uma vida humana é ceifada. É por isso que esses civis estão diretamente ligados aos Eternos, mas nenhum deles sabem disso. Na Montanha dos Vingadores, Phastos está terminando seu trabalho e vemos que os heróis já terminaram de reescrever a escritura. Logo, esse Celestial vai viver com uma alma semelhante à dos heróis e essa guerra vai enfim acabar. Pelo menos é o que eles pensam. De volta a Krakoa, Jean Grey está lutando com Êxodos ao seu lado e eles estão cada vez mais em sincronia. Os mutantes aprendem e se adaptam, mas os Eternos também. Nessa hora, o Êxodos recebe um poderoso golpe, mas a maior surpresa mesmo dos mutantes é quando se abre um portal, porque dele é revelado o retorno de Sign. E parece que ele voltou bem mais poderoso, ele simplesmente passa a atacar a ilha e os mutantes logo veem que ele é capaz de destruí-la. Agora, eles estão em um grande impasse. Eles não podem focar em Sign porque vão deixar os outros livres, o que deixa os mutantes desesperados e sem esperança. Mas é nesse momento que o novo Celestial aparece e está pronto para julgar. Sim, galera, os heróis conseguiram ressuscitar aquele Celestial e ainda fizeram isso a tempo. Arishem dá ordem de cessar para todos os Eternos. E galera, eles realmente obedecem o seu comando e simplesmente se retiram da batalha. Nisso, todo mundo fica feliz. O dia agora está salvo. Eles têm um novo Celestial do seu lado e todos os seus problemas não existem mais. Isso foi o que eles pensaram. Porém, logo após salvar o dia, Arishem, o juiz, transmite uma mensagem para o povo da Terra. Ele diz que os humanos não passam de crianças briguentas. Elas arruinaram o planeta e os humanos têm agido com muita crueldade. Não tendo outra escolha, o juiz começa agora o dia do julgamento da humanidade. As pessoas da Terra têm 24 horas para provar a si mesmas, não apenas individualmente, mas também coletivamente. Se os humanos puderem provar que são mais justos do que maus, eles poderão continuar vivendo. Mas se Arishem os julgar como indignos, não vai sobrar ninguém no dia de amanhã. Então é isso, galera. Tony e os outros conseguiram seu objetivo. Criar um Celestial e reescrever a história, mas nem tudo saiu como planejado. O Celestial se voltou contra a humanidade. O que faz me perguntar, será que alguém que ajudou ali naquela ressurreição tem alguma coisa a ver com isso? Eu não confio no Sinistro. De toda forma, eles terão que lidar com as consequências. E agora entendemos o porquê que o nome da saga é Dia de Julgamento. A humanidade tem 24 horas para ser julgada, e assim que sair a continuação, traremos para vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!